Ao longo aí das eras, igual eu já vi você falando nos seus vídeos sobre pós-modernidade e tal, ao longo das eras aí a gente teve um período que foi muito marcado entre o casamento da igreja, né, a igreja que eu digo no caso é a que estava vigente, a católica, com o Estado. Hoje em dia a gente vê que se mistura de certa forma, embora o Estado seja laico, mas ainda assim existe toda uma questão, um envolvimento político, né, por parte de líderes religiosos e aquela coisa toda. Até onde você considera saudável um líder religioso ele se envolver com política? Vamos lá. A sua pergunta é importantíssima. Só que deixa eu dar uma base. Deixa eu dar uma base. Escuta. Eu creio que tem que ter cristão em todos os ramos da sociedade. Tem que ter. Então tem que ter crente, católico, seja o que for. Lá na política tem que ter. Eu tenho que ter deputado cristão? Tem que ter. Eu tenho que ter presidente cristão? Tem que ter. Tem que ter. Agora, isso muda alguma coisa? Na realidade da igreja, não muda. Não muda. E aí, olha só para você ver, meu irmão. Todas as vezes na história que a religião se misturou com a política, deu errado. Deu errado. Porque eu tô aqui como um representante religioso, né? Foi assim que você me apresentou. Então, eu não estou aqui para redimir a sociedade. Eu não estou aqui para redimir a sociedade. Apesar da minha fé tocar a sociedade, ela não muda a sociedade. O que eu quero dizer? A minha pregação é para levar pecadores que estavam indo para o inferno para o céu. A minha pregação não é para melhorar Belo Horizonte. Não é para melhorar Minas Gerais, porque eu sei que isso não vai acontecer. Isso é utopia. Isso é utopia. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, por que é que muito protestante, eu vou falar do protestante que eu sou, por que é que muito protestante se alia a ideias políticas e defende com unhas e dentes muitas pessoas? Por quê? Porque ela acha que nas pessoas, no político, está a redenção da sociedade. E essa sociedade não vai se redimir. Não. A Bíblia não promete isso. Muito pelo contrário. Meu irmão, você acredita que Apocalipse 22, a Bíblia diz assim, continue o imundo sendo imundo. Continue o limpo se limpando. Essa ideia de o mundo melhorar, e que por causa do cristão, por causa da Bíblia, o mundo vai melhorar, isso na escatologia é chamado de pós-milenismo. E eu não creio nisso, que o mundo vai melhorando, melhorando, melhorando. Eu não creio nisso. Pelo contrário, eu creio que o mundo vai piorando, 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 piorando. O mundo jaz no maligno. Termino aqui dizendo Apocalipse capítulo 13. Na escatologia, meu irmão, existe um período do nosso tempo chamado Grande Tribulação. Já ouviu falar de grande tribulação? É uma ideia de uma perseguição mundial ao povo de Deus. E sabe como é que vai estar o mundo nessa época? Segundo Apocalipse 13, um sistema político junto com um sistema religioso, juntos, unidos, perseguindo o povo de Deus. Perseguindo o povo de Deus. Um sistema político. Você já ouviu falar do anticristo? Já. Seria um dos líderes desse sistema contra os verdadeiros crentes. Contra os verdadeiros tementes a Deus. Aqueles que não se dobrarem ao anticristo, porque lá é a besta da terra e a besta do mar. A besta do mar seria um sistema político. A besta da terra seria um sistema religioso. Os dois unidos contra o povo de Deus. Então essa ideia de unir a igreja com a política não dá certo. Só que você entendeu o que eu falei no início? Tem que ter cristão. Nós precisamos de pessoas com pautas cristãs. Mas a igreja não tem esse papel. A igreja não tem papel político. A igreja tem o papel doutrinário, de pregação, ir de todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou ali para fazer discípulos do Senhor Jesus. A missão da igreja é, faça pessoas parecerem com Jesus. Acabou a sua missão. Você como cristão pode ir lá? Ok. Você como cristão pode ser médico? Você como cristão? Pode. Agora, a igreja não é faculdade de medicina, não é faculdade de política, não é faculdade de jornalismo. A igreja é um lugar para pregarmos o evangelho. O evangelho. As pessoas não confiam no evangelho. Elas não confiam no evangelho para mudar a si mesmas. Elas precisam de outras pessoas. E aí vai para a política, vai para isso, vai para aquilo. Eu tenho visto pessoas que não têm confiado no poder do evangelho e tão somente no poder do evangelho. Você acha que eu... É claro que eu tenho meus políticos que eu voto, que pensam como eu penso, que têm a mentalidade como eu tenho, pelo menos no discurso. Então eu vou votar neles, por pautas. Mas você acha que eu acho que eles são a redenção desse mundo? A redenção desse mundo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quem for lá daqui 4 anos, piorou. Daqui 2 anos, piorou. Daqui 6 anos, piorou. A minha esperança não está em político. A minha esperança está em Jesus Cristo de Nazaré.
E baseado nisso aí, é uma pergunta polêmica que eu quero te fazer, que é o seguinte: a gente sabe que tem ideologias que têm pautas assim muito distantes das pautas cristãs. Com base nisso, é possível existir um cristão verdadeiramente de esquerda? Tem gente que diz que sim, né? Eu entendo que não. Vamos lá, primeiro, pautas de esquerda. Deixa eu dividir. O social. Cuidar do pobre, ajudar o pobre. Que eu saiba, isso é papel de igreja. Isso é papel de crente, de cristão. A Bíblia me ensina a cuidar do pobre de Gênesis e Apocalipse. Eu não preciso de uma ideologia política e de um partido político que acha que vai redimir a sociedade, mais uma vez essa palavra, resgatar, redimir a sociedade através de pautas políticas. Porque é o meu papel dar pão para quem tem fome, dar água para quem tem sede. Esse é um papel cristão. A Bíblia, desde o Antigo Testamento. Eu estava viajando ontem e estava vendo uma plantação assim no meio da BR, né? E lembrei de um texto bíblico. A Bíblia ordenava na lei de Moisés que um plantador, alguém que tinha uma plantação, deixasse uma parte da sua plantação na beira do caminho, para que o pobre viesse e tivesse do que comer, para não ficar só com o dono da terra, o resultado da plantação. Então, desde o Antigo Testamento, cuidar do pobre é um papel, o papel social é um papel cristão. Em Atos capítulo 6, a Bíblia mostra os apóstolos se separando só para pregar, só para a palavra e para orar, e para oração. E levantando diáconos. Diáconos são os ministros, os servos, para cuidarem das mesas. Sabe o que é as mesas? Idosas que não tinham o que comer. Então, a igreja de Atos vai cuidar de quem não tem do que comer. Não precisa de partido político, não. Era o padrão da igreja, cuidar do pobre. Essas pautas não são de esquerda. Essas pautas são de cristãos. Cuidar do pobre é coisa de cristão. A esquerda apropriou disso. A esquerda apropriou disso. Como um palanque político. Mas não é dela, não. Não é dela, não. Segundo, agora essas pautas aí. Aborto. Descriminalização, falei certo? Das drogas. Que mais? Casamento homossexual. Tudo isso é contrário às questões bíblicas. E eu tenho que ser fiel à minha doutrina. Eu tenho que ser fiel ao que eu creio. Porque senão eu estarei sofrendo preconceito. Se eles podem ser a favor do aborto, eu também posso ser contra o aborto. Se eles podem gritar aborto sim, daqui eu posso gritar aborto não. Porque senão quem está sofrendo preconceito sou eu. Quem está sendo calado sou eu. Se eu não puder falar o que minha Bíblia diz, o que a minha fé diz, eu estou sofrendo fobia. Então agora, no dia de hoje, é o cristão que está sofrendo preconceito. Porque ele não pode defender o que ele crê. Todo mundo pode sair aí para as ruas falando que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Mas vai um cristão falar que não. É fobia. Então se o cristão não pode, é o cristão que está sofrendo fobia. Separei as pautas aí, ok? Pauta de cuidar de pobre, isso aí não é de esquerda não. Isso aí é da Bíblia. Agora, essas pautas que beiram o absurdo, aí isso é pauta de esquerda que está completamente fora a palavra de Deus. Não sou defensor máximo da direita também, não. Sou não. Extrema direita, que o pessoal chama aí, né? Mas, como cristão, eu me aproximo mais do conservadorismo do que, com certeza, do progressismo. Te fiz essa pergunta porque muitas pessoas de esquerdas batem na tecla falando que Jesus era socialista, que ele andava com prostituta, que tipo, ele estava do lado das pessoas marginalizadas da sociedade e acaba colocando esse viés, também querendo abraçar o cristianismo, porém só na parte que os convém. Claro. E isso que é uma desonestidade assim, gigante. Gigante. Né? Aí na hora de falar que o cristianismo preza a vida, né? Ou seja, que é totalmente contra aborto, que é totalmente você se intoxicar, aquela coisa toda. Aí já falar, não, peraí. Aí você vê uma hipocrisia gigante, né? O discurso não se sustenta. O discurso não se sustenta, porque é meia verdade. Muita gente pega meias verdades para defender. Não, eu sou cristão porque Jesus andava com pobre. Jesus andava com pobre. E aí? Isso quer dizer que ele é socialista. Primeiro é um anacronismo danado, né? Mas, tirando o anacronismo, Jesus andava com pobre. Isso quer dizer que ele só cuidava de pautas sociais? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sabia que o personagem que mais pregou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus? A pregação de Jesus era algo espiritual.
Jesus nunca quis tirar ninguém da pobreza. Olha isso. Ele mesmo disse, os pobres sempre terão convosco. É para cuidar deles? É. É para acabar com a fome do seu próximo? É. Mas é para acabar com a fome do mundo? Não. Por que não, Mateus? Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6. A Bíblia mostra que os sinais da vinda de Cristo envolvem a fome no mundo. E haverá fome, terremoto, guerras, rumores de guerras. Tudo isso não vos assusteis, porque isso só é o princípio das dores. O segundo cavaleiro do Apocalipse, dos selos do Apocalipse, é o cavalo vermelho. Perdão, é o cavalo vermelho o segundo, mas o terceiro é o cavalo preto. E o cavalo preto do Apocalipse é trazer fome na terra. Sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, mais fome teremos na terra. Está na Bíblia. Eu estou nem aí porque o povo pensa de mim, não. Eu sigo o que está na palavra de Deus. Eu falo isso, o pessoal pode discordar, mas eu vou fazer o quê? Eu prefiro que discordem de mim quem não lê a Bíblia. É melhor, né? Quem não lê a Bíblia, quem não segue a Bíblia, tem que discordar de mim mesmo. Hein? Graças a Deus por isso. E o que eu acho engraçado é, por exemplo, tem um pastor e tem um padre de esquerda, e acho que é o Júlio não sei o que lá, o sobrenome do padre. Cancelotti. Isso, e o pastor Henrique também não sei o sobrenome dele. Vieira, se eu não me engano, um deputado. Aí, assim, as coisas descabidas, cara. Daqui a pouco, defensores de pautas totalmente de esquerdas, militante de PSOL, aquela coisa toda. Mas tem muitos pastores, irmão, que abençoaram demais essa nação. E que hoje estão completamente nesse viés. Esses dias eu fiquei sabendo de um pastor do Rio de Janeiro, que era cantor famosíssimo no meio cristão, carregando banner, uma passeata pró-aborto. Entendeu? Então é isso que a gente está vivendo. E deixa eu te falar, eu sempre falo isso, daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás, meu irmão. Nós estamos voltando. A Bíblia mesmo diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Isso é chamado de apostasia, abandono da fé. Esses caras que muitas vezes influenciaram muita gente que eram firmes na doutrina, estão voltando, estão esfriando, estão abandonando os princípios. E isso vai acontecer cada vez mais, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Assusta não. É só o princípio das dores, Jesus falou. Só o princípio.